Olha, tem mais gente chegando, bastante gente na live. Pronto, já começamos aqui a gravação. E falar de aromaterapia. É muito bom falar de aromaterapia. É muito gostoso a gente partilhar disso tudo, né? E hoje o nosso tema específico, né? Em comemoração ao outubro, mês das crianças. Então hoje a gente vai falar um pouco de aromaterapia para as crianças. Então sejam todos bem-vindos, boa noite, mais uma vez. Eu vou aqui fazer uma abertura e já vou apresentar a minha convidada especial. Ops, o que eu fiz aqui, Pedro? Parei. Como que eu faço aqui para compartilhar a tela? Peraí, que... Tá compartilhando? Sim. É que eu tô admitindo aqui as pessoas, o pessoal tá chegando e eu tô aqui colocando o pessoal dentro da sala também. Então, vamos só tentar entender aqui um pouquinho, né? E começando a falar, né, de tudo isso, de tudo que envolve, né, essas crianças, e o que a gente pode contribuir com elas, né? Então, eu vou abrir essa live com algumas perguntas para vocês, né? Então, como estão nossas crianças hoje? Como que está o foco dessas crianças? Elas estão estressadas? E como que está a confiança delas? E elas têm dificuldades de aprendizado? Então, se vocês conhecem alguém ou algumas crianças que estejam nessa situação e que podem modificar esse cenário, vocês estão no lugar certo. E eu sou Daniela Rosa e hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, muito querida, e eu quero apresentar para vocês a Daniela Fagundes. Daniela é esposa do Rodrigo Portela, mãe do Gabriel, da Vitória, da Sara e da Heloísa, professora da PAI há 25 anos e teve sua vida transformada através dos óleos essenciais. Dani, seja bem-vinda e gratidão por participar desse momento com a gente. Eu fiz o convite para a Dani, porque a Dani tem uma vasta experiência aí com as crianças, com os óleos essenciais. E, Dani, fala um pouquinho de você, conta pra gente um pouquinho da Dani Fagundes, por favor. Primeiro, boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pode ser que tenha momentos que esteja olhando para um lado e falando do outro. É que eu estou no meu computador e no meu celular. Meu computador está com probleminha de som, então pode ser que às vezes eu desvie o olhar, tá? Mas eu estou aqui focada e como que eu vou dizer, engajada com todo mundo. Tá, pessoal, só vou pedir para vocês desativarem o som. Desculpa, Dani, só um pouquinho, porque tem muita gente com o som ligado e está dando microfonia. Se vocês puderem desligar o som, deixar só o som da Dani, que a gente quer ouvir ela falar. Aí, acho que agora sim. Dani, contigo. Então, a Daniela é esposa do Rodrigo. Na verdade, esposa não. Nós moramos juntos. Casamento é um assunto muito sério, a gente não pode sair casando assim. Faz 20 anos que nós estamos juntos, né? Entendi. Então, agora acho que vai. Agora acho que vai ser o casamento. Tem gente que diz assim, Dani, que nascer pobre é destino, casar com pobre é burrice. Estou esperando ficar milionária, né? Quem sabe é nessa. Então, eu e o Rodrigo estamos juntos há 20 anos.
Eu tenho um filho do meu primeiro casamento, que é o Gabriel, hoje tem 25 anos, e da minha união com o Rodrigo nós temos a Vitória, que tem 18 anos, a Sara, que tem 12 anos, e a Heloísa, que tem 10 anos. Como tu falou, eu trabalho na APAE há 25 anos já, eu sou professora, estou na orientação pedagógica há alguns anos já, mas o meu foco é direto mesmo com crianças, crianças em casa e crianças na APAE, né? E eu quero agradecer muito, muito pelo convite e pretendo auxiliar e ajudar no que eu conheço, no que eu posso, né? Todos em relação a esses produtos extraordinários. Com certeza, faremos será uma grande contribuição, tenho certeza absoluta. Então, vamos lá. Eu pulei aqui uma que eu volto aqui. Então, o que é aromaterapia? Então, a aromaterapia, ela é uma técnica natural que utiliza os aromas e as partículas liberadas por diferentes óleos essenciais, né? Então, elas são estimulados diferentes partes do nosso cérebro, né? Trazendo um bem-estar físico, mental e espiritual. E eles são absorvidos pelo nosso organismo, inalados em cerca de 20 segundos. Então, isso é muito rápido. E a gente está falando aqui de óleos essenciais de alto grau terapêutico. E qual é a grande mágica disso tudo, né? Se é que a gente pode dizer que é a rapidez com que a gente tem os resultados, é a rapidez com que a gente percebe tudo isso nas nossas vidas, né? E é isso que a gente quer hoje compartilhar um pouquinho com vocês que estão aqui nos ouvindo. E o futuro da medicina integrativa hoje é esse, né? A gente tem tudo disponível para a gente, né? É só a gente usar. E hoje, para quem não sabe, o Sistema Único de Saúde, ele já reconhece os óleos essenciais como uma terapia alternativa, né? E o que é um óleo essencial? O óleo essencial ele é usado em culturas já há muitos anos, né? E eles são compostos voláteis e são apreciados por sua utilização na beleza, no sabor, na saúde, principalmente. E qual é a influência dos óleos essenciais que tem no nosso estado de ser, né? A utilização de óleo essencial, hoje, ela é um estilo de vida. Né? O quanto que você pode substituir a sua caixinha de remédio por um tratamento, né? Por um produto que a terra nos dá, né? Que o Criador entregou para a gente como um presente. Então, eu costumo dizer que os óleos essenciais, eles nada mais são do que um presente nas nossas vidas. E eles estão aí disponíveis para a gente usar, para a gente fazer o uso e ter qualidade de vida, né? E eu digo que ter qualidade de vida é ser para ter. Então, onde que a gente busca isso, né? E hoje ele está na terra, ele está na natureza, ele está naquilo que o Criador deixou para a gente, né? Disponível para que a gente possa usar e aproveitar todos os benefícios que os óleos têm para nos oferecer. Pessoal, peço para vocês, por gentileza, colocarem no mudo os fones, microfones, só por causa da microfonia. Por favor. Tem aqui o Pedro que vai me auxiliar aqui, tentar colocar esse pessoal aqui. Para a gente... Tá com o microfone ligado? Kiki, você tá descascando o microfone pra sua amiga? Não. Do escorredor até... Pessoal, por favor, coloquem os microfones no mudo. Qualquer coisa. Oi? O microfone.
Deixa eu ver, deixa eu tentar achar aqui. Peraí, só um minutinho, por favor. Acho que agora foi. E a gente não poderia deixar de falar de óleos essenciais se a gente não falasse em confiança. E para mim, isso é fundamental no processo de despertar disso tudo, né? E para a gente falar em confiança, eu não poderia deixar de falar, e que para mim é a fonte de toda essa confiança, que é na maior empresa de óleos essenciais do mundo. E esta empresa é a doTERRA. doTERRA, fundada em 2008, tem sua sede global nos Estados Unidos. E é uma empresa com um produto singular. Ela tem um produto único. E é um produto que transforma vidas. Isso é doTERRA. É uma empresa hoje que tem um patrimônio de mais de um patrimônio de mais de 2 milhões por ano, um faturamento anual de mais de 2 bilhões de dólares por ano. E por que número, né? Porque isso representa a credibilidade, isso representa a confiança, isso representa a seriedade com que doTERRA faz óleos essenciais. E por isso que a gente não pode deixar de falar, sem dúvida, disso tudo. E é claro que a gente vai falar um pouquinho dos óleos. E eu vou pedir para minha amiga Dani falar um pouquinho, ela é especialista nessa parte dos óleos. Dani, contigo, por favor. Então, primeiro de tudo, eu quero apresentar. Não sei como é que está ficando a minha imagem aí. Ela só está me aparecendo tá você, ótimo. Dani. Tá ótimo, você tá tranquilo? ótimo. Tá. Então, tá bom. Gente, primeiro eu quero apresentar. Vou pedir desculpa. Sabe o exemplo assim que a gente diz que quando a gente chega num lugar, numa casa, numa biblioteca, ou que a gente pede um livro emprestado para alguém? Você sabe se o livro foi lido e foi devorado pela aparência. Se a capa dele está manchadinha, sujinha, amassadinha, se as folhas estão sublinhadas, se talvez, às vezes, com algumas orelhinhas de burro, significa que o livro foi lido, que o livro atingiu o objetivo dele. Eu digo a mesma coisa são as embalagens aqui em casa. Não tenho nenhuma novinha, tenho a embalagem da Sara e da Heloísa em uso, então elas estão um pouquinho sujinhas, mas isso me deixa muito feliz. Significa que são produtos utilizados, produtos usados, né? Então, eu digo assim, a primeira coisa, a doTERRA pensou tanto nas crianças que ela criou uma embalagem maravilhosa. Gente, ela tem, né, um mosquetão que pode segurar, pode prender na mochila, a criança pode levar, pode usar até como chaveiro, né? E aí, os óleos, eles ficam todos dentro, presos, né? Então, uma embalagem maravilhosa. E, aqui eu vou pegar o outro, fica mais fácil. Ele vem com um bolsinho. Nesse bolsinho, a criança pode colocar alguns outros óleos, se ela quiser, ou coisa assim. Mantém fechado. Ele trava, pode ficar em cima da mesa, né? Que não corre o risco de cair, porque ele está travado. E junto, a doTERRA encaminhou a maneira de usar, para que eles mesmos possam usar. Então, além do colorido, que chama toda a atenção, porque às vezes, para nós, alguns óleos, alguns aromas, algumas fragrâncias, elas são fortes e, tipo, a gente não quer nem experimentar. Mas, para a criança, isso também acontece. Só o fato dela ter investido nesse designer faz com que eles todos tenham curiosidade e queiram usar. As minhas meninas, elas têm desde que lançou no Brasil, que foi na convenção do ano passado, né? Nós somos eu e o Rodrigo e nós trouxemos para elas. E isso faz parte do uso diário da vida delas, uso diário. Então, conforme vai terminando os óleos, a gente vai fazendo o pedido, né?
apenas dos olhos conforme eles estão acabando, tá? E detalhe, elas levam, agora que nós estamos, devido à pandemia, em casa direto, mas elas levavam para a escola e faziam atividade física, usavam, tinha uma prova para fazer, elas usavam, e fez com que os colegas da sala, muitas vezes, o que é isso? Para que serve? E, através disso, as famílias, os pais dos colegas vieram nos procurar, vieram nos atrás, né, perguntar o que é que elas usavam e que bem que fazia e querendo conhecer os óleos essenciais. Então, os filhos da gente usando, eles já fazem uma imensa propaganda, né? É verdade. Dos óleos. É a Então, curiosidade. nosso primeiro né? óleo aqui, exatamente, as crianças, eles têm esse poder, né? O poder da multiplicação. Eles têm esse poder muito melhor do que a gente, porque eles são curiosos, né? E são autênticos, né? Então, nosso primeiro óleo que nós vamos... Hã? E eles são autênticos. Perdão, Dani. Com certeza, com São certeza. autênticos. E o primeiro óleo que nós vamos falar é do Calmer. Gente, eu fiz assim, ó, uma grade comparativa do óleo para criança e dos óleos que nós temos no nosso uso, né? Então, o Calmer, a grade comparativa é o Serenity. Ele tem as mesmas propriedades, inclusive o Serenity faz parte da composição do Calmer, tá? E ele serve, né, para pacificar, relaxar e desanuviar. O que seria isso? É o Lucas. Acho que tem gente com o áudio ligado ainda, pessoal. Precisa colocar tudo dentro do coisinho dos cachorros. Então, esse óleo, ele foi criado principalmente para reduzir o sentimento de estresse e para acalmar ao longo do dia, né? Ele tem alguns benefícios, principalmente que ele apoia a sensação de paz e de tranquilidade, né? E os principais usos desse óleo, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui e eu vou falando para vocês também. Quando a criança ela está agitada e ela está com insônia, isso pode ser desde o bebezinho, né, até a criança maiorzinha, principalmente agora nessa fase, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde eles acabam ficando, não tem a escolinha para ir, acaba ficando muito tempo em casa, às vezes muito ocioso, faz com que eles fiquem mais agitados. Então, nós devemos usar esse óleo, né, sobre o nariz e sobre os pés da criança. Sempre que ela estiver agitada e sempre que ela estiver insone, tá? Quando ela estiver muito ansiosa, às vezes eles ficam tão ansiosos que eles abrem a geladeira, não sei se acontece isso na casa de vocês, mas aqui em casa acontece. Sai do café da manhã, 5 minutos eles estão abrindo a geladeira. Tem nada para comer? Aí, dali um pouquinho, eles dão uma volta, assistem uma televisão, faz alguma coisa e volta. Abre a geladeira de novo. Isso é a ansiedade. A ansiedade, eles não estão tendo aquela rotina de escola, aquela rotina que eles já estavam habituados, né? Então, quando eles estão muito ansiosos, a gente pode usar o Calmer, tanto na nuca, quanto na testa e quanto no nariz deles. A fragrância é muito gostosa, ele é bem leve, né? Todos os óleos desse kit, eles são misturados, já tem a mistura perfeita com óleo de coco, para não acontecer nenhuma irritação e nem nada. Quando eles estão chateados, quando eles estão assustados, nós também podemos usar esses óleos, né? Esse Calmer aqui, esse óleo em específico, né? No peito e na sola dos pés. Gente, detalhe, sempre que nós formos usar óleos na parte frontal da criança, sempre peito, abdômen, sempre em movimentos circulares. Sempre, sempre. E quando nós formos usarmos nas costas, sempre na linha da coluna, desce e sobe, né? Desce e sobe, tá? Esse óleo, ele é indicado para crianças que são temperamentais, ou seja, aquelas birrentas mesmo, em outras palavras, né? A gente também usa no nariz, a gente também usa na testa, pode passar na mãozinha e dá para inalar, tá? Crianças que na hora de dormir tem toda aquela dificuldade, dá um banhinho, mãezinha, e aí passa na testa, passa na sola do pé,
e passa na pontinha do nariz. Gente, eu posso dizer uma coisa, é o legítimo Boa Noite Cinderela, tá? Então, ele tira toda aquela parte cansada da criança, toda aquela agitação, toda aquela ansiedade, aquela chateação. É o óleo mais indicado, tá? É o Calmer. Quer passar para o outro, Dani? O nosso segundo óleo, gente, eu vou pedir desculpa numa coisa para vocês. O meu inglês é péssimo, tá? Então, se eu falar alguma palavra, alguma que a pronúncia não esteja correta, vocês me desculpem, tá? O segundo óleo que nós vamos falar é o Steady. Steady, né? Ele se, na grade comparativa, ele se equivale ao Balance, porque ele é o óleo do equilíbrio, é o óleo que acalma, é o óleo que firma a pessoa, que aterra a pessoa. Ele ajuda todos os sentimentos de estresse, toda a ansiedade, ele tira a ansiedade. Quando eles têm uma prova, um exemplo na escola, muitas vezes eles ficam bem ansiosos e eles perdem o foco. Então, esse óleo, ele auxilia muito na parte escolar, tá? O benefício dele: não cooperativo e obstinado, fora de controle, sobrecarregado, desconectado da terra e realidade, sobre as questões de foco de humor, quando inquieto e fora de controle, quando ele tem raiva e faz birra, né? Então, como que nós podemos utilizar? Esse óleo ele ajuda a acalmar a mente e acalmar o corpo, né? Ele traz o equilíbrio do humor, sempre. Ele traz toda a tranquilidade, tudo isso e desses benefícios aí que nós colocamos, que atrapalham a vida da criança, ele traz tudo, ele reduz a ansiedade, ele promove o aterramento, principalmente o aterramento da criança, né? Quando ela está fora de controle, quando ela está numa situação desesperada, acontece, gente, por incrível que pareça, eles entram, às vezes, em situações onde eles perdem todo o controle, eles ficam completamente desesperados mesmo. Não com choro, coisa assim, mas com atitudes, com situações. Tem momentos que a gente pega que eles estão assim, ó, tremendo, eles apertam tanto a mão, que chega de marcar com a unha, fica todo marcado a palma da mão com a unha. Então, esse óleo é a hora de passar ele no peito. Então, como eu falei, movimentos circulares e na testa. Vocês vão observar que essa linha infantil, quase todos eles nós passamos na testa, para quase todos os problemas, sempre testa e peito e sola de pé. Isso vocês vão observar. Quando eles têm assim, quando a criança tem aquele sentimento de que está sobrecarregado, agora que nem eles estão em casa fazendo as atividades da escola, e muitas escolas estão mandando muitas atividades mesmo, são todas as matérias. Tem escola, eu tenho uma das minhas filhas, estuda num colégio particular aqui, tem aula todos os dias. A outra não, a outra recebe atividade na plataforma na segunda-feira, ela tem até sexta-feira para colocar as atividades, devolver as atividades para a plataforma. Mas a Sara não, a Sara tem aula todos os dias. Gente, tem dias que ela está assim, ó, super sobrecarregada, ela não sabe por onde que ela começa. E esse óleo ajuda muito ela. Ele traz o foco, sintoniza ela, ele aterra ela, então ela usa muito na testa, na nuca e na ponta do nariz. Por que na ponta do nariz? Porque ela vai sentindo, ela vai inalando e ele vai acalmando ela e vai dando foco e direcionando. Ela consegue fazer as atividades todas
no determinado período que ela teria para fazer, mas sem perder e entrar em desespero. Que muitas vezes antes ela tinha alguma coisa para fazer e ela entrava em desespero porque ela não ia dar conta, porque ela não ia conseguir e coisas assim, né? Quando as crianças estão com raiva, que eles sentem raiva também, e que eles fazem muita birra e muita frustração, e eles estão frustrados, eles têm frustrações, esse óleo ajuda também. E para isso também deve ser passado no nariz, na nuca e no coração, tá? Gente, sempre procurem quando forem passar esses rolãozinhos nessas partes do corpo, tá? Ô Dani, tem uma Dani, pergunta quer mudar aqui. de tela? Dani, quer? Tem uma pergunta aqui da Natália. Ela quer saber se os bebês também podem aplicar da mesma forma. Pode. Pode aplicar, porque todos esses óleos aqui da linha Kids, eles já estão carreados, Dani. Eles já estão com a quantidade de óleo de coco, tudo bem certinho. Pode aplicar da mesma forma. Pode aplicar no pé, tá? Na sola do pé. Pode aplicar na testa, na ponta do nariz, na nuca. Toda a parte frontal, então, movimentos circulares. E toda a parte, quando for nas costas, sempre pega a coluna, a linha da coluna. Desce e sobe, desce e sobe. E vocês vão observar que pelo fato dele ser roll-on, ele facilita bastante a aplicação, tá? Ele não vai ser óleo de mais e nem óleo de menos. É a quantidade específica. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não? Não, por enquanto não. O outro óleo é o Stronger. Tá. E Dani, se pode me interromper aqui se eu tô falando demais, tá? Não, a gente tá te ouvindo. Se tiver perguntas, a gente vai colocando aqui. O Stronger. Tá bom. O Stronger. O Stronger, ele a grade comparativa dele é o OnGuard. O nosso OnGuard, tá? Então, ele fortalece toda a parte imunológica, todo o sistema imunológico. Ele é um calmante para a pele e para as emoções das crianças. Ele fortalece, é o óleo que fortalece né? Aumenta toda a imunidade das crianças. Aqui a Dani colocou, né? Que para bactérias e vírus, para gripe, dor de garganta, aumenta a imunidade, né? Para uma recuperação, aflição emocional. Então, assim, gente, ele é um antibiótico, digamos assim, e um antiviral, tá? Se a gente utilizar ele diariamente, não é que nunca vai ter gripe. Ah, não, nunca mais vai ter garganta inflamada, nunca mais vai ter tosse. Não, não é isso. A criança, principalmente com esse tempo que oscila, que vai e que vem, e um dia tá quente, outro dia tá frio, de repente tem um vento, não é que não vai ter mais. A vantagem é que ele vai estar com uma imunidade mais alta. Se der uma dor de garganta, não vai ser uma dor de garganta tão forte como daria se não estivesse usando óleo. Não vai dar uma gripe tão forte como daria se não estivesse usando óleo, tá? Não significa que nunca mais vai ficar doente. Eu não consigo compartilhar o link com você. Que saco. Oi? Tá, vou continuando aqui. Então, assim, e é um óleo que quando a criança tem alguma feridinha, tem algum cortezinho, algum arranhãozinho, também ele pode ser passado diretamente na parte machucada. Não tem nenhuma contraindicação. Ah, mas tá abertinho. Não, não tem problema. Pode passar o rolãozinho ali, não tem problema nenhum, tá? Quando eles estão com uma aflição emocional, que eu digo, né? Que eles estão aflitos emocionalmente. Voltando na pandemia, é um momento que nós estamos vivendo onde muitas crianças estão tendo a aflição emocional. Gente, passa na mãozinha e pede para inalar. 3 minutinhos. Inala junto com ele, tu pega e tu pinta o teu OnGuard na tua mão, passa o Stronger na mãozinha dele, passa uma mãozinha na outra
e inala. Inala 3 minutinhos. Vocês vão perceber que é rapidinho e essa aflição sai. Porque às vezes a gente sente, né? Ai, é coisa para até de ansiedade, às vezes aquele aperto, aquela coisa que dói até para respirar. Eles também sentem isso. O importante é a gente entender que não é porque eles são crianças que eles não têm esses sentimentos. Eles têm, só que às vezes eles não conseguem falar, eles não conseguem colocar para fora, assim como nós fazemos, tá? Então, assim, auxilia muito, muito, muito esse Stronger, principalmente nessa situação, tá? Quer passar para a próxima tela, Dani? O Tinker. Gente, eu não tenho o óleo aqui para falar da grade dele, né? Mas ele é o mesmo, o Intune. Eu não tenho esse óleo, não adquiri ainda. Mas eu tenho curiosidade e vou logo comprar esse óleo para ter uma perspicácia, né, do como que ele funciona no nosso organismo. Porque os outros todos eu já usei, já experimentei, então eu posso dizer, não, esse óleo vai funcionar assim na Sara, esse óleo vai funcionar assim na Heloísa, porque eu já usei o Balance, eu já usei o On Guard, né? Então tem como. E esse Intune eu não tenho. Mas falando do Tinker, né? Ele promove a concentração. É o óleo que é utilizado por muitos autistas, esse Tinker. Principalmente as crianças que têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade também, porque é o óleo da concentração. Ele é rico em vetiver na fórmula dele e o alecrim. O alecrim todo mundo sabe que é o óleo do estudante, que a gente diz, né? Então, e ele tem uma grande quantidade de alecrim na fórmula dele, tá? Ele cria sempre um ambiente favorável para aumentar a criatividade. Então, quando tem que fazer voltando na atividade escolar, né? Eu digo que esses óleos são muito aliados na atividade escolar. Quando eles têm algum trabalho para fazer, e muitas vezes eles têm o desconforto e até a falta de criatividade, esse óleo ajuda muito. Pode aplicar no nariz, aplicar na testa, na nuca. Corre com o Rolon, que vocês vão ver o benefício. Saiu teu som, tá mudo, Dani. Agora a gente não tá te vendo. Tá. Voltou o meu Agora som? Porque voltou. apareceu aqui que era para eu ativar o meu som. Oi? Voltou. Voltou? Tá. Eu tô escutando. Então, esse óleo, ele traz a clareza mental, ele traz o foco, ele traz a concentração, ele ajuda. Sabe aquele dia que você fez 1000 coisas e às vezes tem a sensação que não cumpriu? A criança também sente isso. Ela também acontece isso com ela. Então, aquela depressão do final do dia, digamos assim, sabe? Então, é um óleo que auxilia bastante também nisso, tá? E principalmente, eu sempre digo, gente, principalmente esse óleo aqui, para promover o senso de concentração, tá? O outro óleo, Dani. Tá, eu cheguei de anotar aqui, gente. Rescuer, sei lá como que é, mas é mais ou menos isso, tá? Ele, na grade comparativa, ele é o nosso Deep Blue, tá? Tá me ouvindo, Dani? Tá bom o som?
Tá ótimo, pode seguir, perfeito. Então, tá. Ele é o nosso Deep Blue. Como que nós usamos em nós o Deep Blue? Ah, nós sentimos uma dor, vamos direto na dor. Mas e como que seria a melhor maneira de nós utilizarmos o Deep Blue? Depois daquele dia intenso, que a gente fez 1000 coisas, a gente chegou em casa, tomou um banho, a gente passa o Deep Blue para relaxar, para fazer com que as pernas que estão cansadas relaxem e nós tenhamos o descanso até o fim do dia, né? Até o anoitecer. É a mesma coisa esse óleo. Deve ser passado nas pernas das crianças, nos ombros das crianças, tá? Nas costas, no movimento das costas. Para quê? Para que eles sintam o benefício calmante do óleo, tá? Ele alivia todas as tensões, todas as tensões. Ele tira aquele peso, aquela coisa que nós mesmos e as crianças também têm. Sabe aquela dor que a gente não sabe do que é, mas eu não fiz nada, mas eu sinto aquele peso, aquela coisa aqui nos ombros? Esse óleo tira com a mão. E o que acontece? Quando eles fazem educação física na escola, eles correm. Eles pulam amarelinho, eles pulam corda, jogam futebol. Quando eles entram na sala de volta, na sala de aula, além de eles estarem suados e cansados, conforme eles vão voltando à calma, começam as dores. Principalmente quando eles estão naquela fase que a gente diz assim, não sei se vocês dizem, mas eu cresci ouvindo, e quando chega uma certa pré-adolescência ali, que a gente começa a sentir uma dor nas pernas, dor do crescimento, nos né? joelhos, que diz que é a dor do crescimento. Uhum. Exatamente. Esse óleo aqui, ó, para dor do crescimento, gente, não existe melhor. Não existe melhor. É um blend assim, ó, pronto, sabe? Então, para todas as dores musculares que eles têm, e mesmo as que eles não têm, somente para aquele relaxamento, para acalmar no fim do dia, ele é maravilhoso. Então, como eu disse, na região dos ombros, tá? Na região das pernas, né? Na sola dos pés também ele pode ser usado, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui. Ah, aqui, ó. Quando eles têm dor muscular, pode usar em qualquer parte que esteja doendo. Sempre, né? Mas quando tem dor de cabeça, que muitas crianças têm dor de cabeça, eles também têm enxaqueca, assim como nós. Passa aqui, ó. Igual nós temos enxaqueca, que ensinam a gente a usar? Deep Blue nas têmporas. E eles também. Eles podem passar o rolãozinho nas têmporas, tá? E depois do banho, então, antes de dormir, é maravilhoso. Aplica esse óleo e aplica o calmer e boa noite, né, gente? E boa noite. Tá? Vamos para o próximo, Dani. Só complementando, né, Dani? A gente acha que as nossas crianças, elas não sentem as mesmas coisas que a gente sente, mas elas sentem. Elas também têm a dor no pescoço, ela também tem a dor muscular, ela também tem dor de cabeça, né? E a gente acha que não, né? Sim. E elas têm... É que às vezes eles não sabem contar o que eles sentem. Esse é o maior problema, entendeu? Então, assim, ó, por isso que eu digo, quando eles têm esse kitzinho aqui, ó, principalmente que vem com isso aqui, às vezes a gente nem tá junto com eles, nem tá em casa, ou eles levaram o kit para a escola, eles não tem como pedir socorro. Gente, esse kitzinho, ele vem até aqui, ó. Como que deve usar? Entende? Para que deve usar? Eles podem sozinhos utilizarem. Então, assim, eu achei muito interessante, porque não precisa um estudo, não precisa um conhecimento, basta eles saberem ler. Ah, mas ele não sabe ler. Se você explicar para ele pela cor, eles gravam. Pela cor, eles gravam. Então, assim, ó, é bem interessante, muito interessante. Ó, eu tô com o olho aberto aqui, ó, vazando. Meu Deus. E esse aqui é o Brave, né? Ele... Quer ver? Eu anotei também aqui como que fala, mas eu não sei se é assim mesmo. A grade comparativa dele é
Motivate. É a mesma do Motivate. Esse eu também não tenho. É um outro óleo que eu quero comprar para o meu uso para experimentar. Gente, esse óleo, ele tem uma fragrância muito boa. Ele é parecido com o nosso Wild Orange, com tangerina, Ai, que é com uma nossos delícia, óleos né? cítricos, né? Delicioso, delicioso. Esse aqui, eu digo assim, que é o óleo que a criança acordou e ela já deve usar. Para começar o dia. É o óleo que faz com que ela acredite nela mesma, entendeu? Que ela sinta que, como é que eu vou dizer? Ele vai energizar todos os sentidos dela. É o óleo do bom dia, porque ele é o óleo do humor. Ele aumenta, ele tira todo o desânimo e todo o desentusiasmo. Ele tira o cansaço. Então, ele energiza, né? Ele revigora tudo que a criança precisa para começar o dia e para fazer todas as atividades dela, né? E ali já diz, ó, aplicar nas áreas de preocupação e nas salas dos pés. Eu sempre aconselho testa, nariz, nuca. Se a criança está muito tristonha, tem dias que eles acordam também cabisbaixo. A Lolo, a minha Heloísa, tem agora esses dias me disse assim, mãe, eu estou sentindo uma coisa. Eu disse, o que, Lolo? Eu não sei explicar, mas é uma coisa assim, tipo de uma tristeza. Eu disse, mas e por que tu tá triste, Lolo? Tu tem algum motivo? Não, mãe, eu não tenho motivo, mas eu não sei, eu tô com uma tristeza. Então, às vezes eles têm a tristeza, o sentimento, eles não sabem nem dizer o que é. Mas, então, passa no movimento circular na região do peito, né? Sempre, porque vai trazer segurança. Segurança para a criança. Eles vão se sentir seguros. Então, vai ajudar na ansiedade, tira aquela ansiedade, ele vai revigorar todos os sentidos, né? E ele vai acreditar nele mesmo. A criança acredita nela mesma. E nada melhor do que quando a gente acredita em nós mesmos, né? E para eles é a mesma coisa. Eles necessitam acreditar neles mesmos, porque às vezes a gente acredita, assim como muitas vezes as outras pessoas acreditam em nós mesmos, mas nós não acreditamos. Tem coisas que nós temos medo, nós sentimos insegurança e os outros de fora dizem, meu Deus, que besteira! Nossa, mas você pode, você é capaz, você consegue. E nós, às vezes, não acreditamos em nós mesmos. E eles acontece muito isso, principalmente nessa idade escolar, onde nós sabemos que eles são capazes, nós sabemos que eles têm condições, mas às vezes um coleguinha se destaca e eles ficam acuados, eles sentem medo e eles não acreditam neles mesmos. Então, esse óleo aqui, ó, maravilhoso. Eu digo assim, gente, esse kitzinho não é para usar em casa. É para usar em casa e para usar na escola. Eles precisam, a criança precisa ter o kit junto com ela, carregar o kit, porque conforme a necessidade que ela tá, porque às vezes a gente é mãe, a gente quer estar sempre, né? A galinha choca que tá com os pintinhos embaixo das asas, mas não é, a gente não cria os filhos da gente pra gente, a gente cria eles para o mundo. E eu vejo assim, ó, que a escola é onde todos os nossos filhos vão. É o único lugar que nós temos certeza que todos os nossos filhos que nós temos, nossos filhos vão. Independente da classe social, independente da religião, independente da cor, todos os filhos vão para a escola. Então, assim, eu digo que lá é o ambiente onde ele mais precisa desses olhos. Porque em casa, às vezes, você está ali, você protege, tem um irmão mais velho, tem alguém para conversar, mas às vezes eles são inibidos, eles são envergonhados, eles não conseguem se expressar. E os olhos ajudam para cada momento que eles estão vivendo. E aí eles Então, têm autonomia, né? Quer dar um presente? Eles têm autonomia para usar. E quer dar um presente para o teu filho, para o filho do teu irmão, para o teu sobrinho, para o teu afilhado? Gente, dá um kitzinho desse. Pode ter certeza que você vai, para o resto da vida, essa criança vai lembrar disso
ela vai ser introduzida no mundo dos óleos através disso. Quem sabe uma família toda passa a utilizar os óleos essenciais. E a gente sempre diz, né, que quando você sabe do que faz bem e você não compartilha aquilo, isso é pecado? É pecado, né? Com certeza. Isso é pecado. Ali veio uma pergunta, né? Tem medo. Gente, esse aqui, experimenta, faz com que prove esse óleo aqui mesmo. Esse último que nós falamos, esse Brave aqui, Brave, que tira, é o óleo que tira toda a parte negativa. Ela tem um medo de experimentar comida, falta confiança nela. Então faz com que ela use esse óleo aqui. Esse óleo vai auxiliar muito nisso. Muito, muito, muito. Tá? É o óleo que tira o medo. Mais alguma pergunta ali? Eu só vi essa. Sim, acho que tem mais tem mais uma pergunta aqui. A Marian pergunta: alguns desses auxiliam na alimentação? No medo de provar. Isso foi o que ela respondeu agora. Foi isso. No medo de provar os alimentos. Isso que eu respondi agora. Né? É o óleo da autoconfiança. Vamos para o próximo? Eu acho que acabou nossos olhos. Acabou. É que eu desando a falar, Dani do céu. E agora a gente queria saber de vocês, se vocês têm dúvidas. O pessoal aí, algumas pessoas já perguntaram, a gente já ajudou aí algumas questões. Pessoal, dúvidas, coloquem, perguntem. E sem dúvida, né, a contribuição que isso é, né, para o mundo das crianças, para o mundo dos adultos, porque, na verdade, para nós, inclusive, porque a gente vai ver os nossos filhos bem, né, isso é felicidade, isso é alegria, isso é contribuição, né? E Dani, que lindo, você falou tão lindo dos olhos, você falou tão bem, né? Você falou tão a verdade a verdade disso tudo, né? E de toda essa contribuição que são os olhos para as crianças e para os adultos também, por que não? E acho que nós temos mais perguntas. Exatamente. Esse aqui, o óleo do medo é esse aqui. É esse último que nós falamos, o laranjinha. É o Brave, né? Brave. E a gente sabe que tem crianças que têm medo de escuro, têm medo de dormir sozinhas, né? E quanta contribuição tudo isso pode ser para elas, né? E lembrando que, assim, Exatamente. E por mais que a gente, às vezes, perceba ou pelo menos a gente acha que eles não sabem aquilo que é para eles, eles são intuitivos, eles com certeza eles vão buscar aquilo que eles precisam. Fato. Como a gente também intui, às vezes o óleo que a gente precisa exatamente não é aquele que a gente pensa, aí a gente olha para os nossos olhos e fala assim, uau, esse aqui hoje é aquele óleo que vai contribuir. E nós temos aqui mais perguntas? E engraçado, Dani, que a gente diz assim, ó, que o óleo que nós, adultos, não gostamos da fragrância ou coisa assim, é o óleo que nós mais precisamos, que nós né? mais precisamos, e com as crianças verdade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem óleos que, tipo assim, eles não gostam da fragrância igual, assim como nós não gostamos. Mas é o óleo que muitas vezes ele mais precisa. Então, a vantagem dele ser roll-on facilita muito, porque ele desliza, ele aplica numa grande parte aquele óleo, e a vantagem dele ser todo colorido, de ter um mosquetão, sabe? Tudo isso faz com que aguce a curiosidade deles e que eles queiram usar. Eles usam óleo com muito mais facilidade do que nós adultos, gente, né? porque eles são curiosos. É verdade. E aqui a Adriana está falando, né? Eu amo esse kit, tem ajudado muito meu filho. A gente tem perguntas aqui. Então vamos lá. Aqui não aparece o nome da pessoa, aparece como Galaxy J4, mas a gente faz a pergunta aqui. Como usar e qual o óleo indicado no tratamento de câncer infantil?
Olha, a gente sempre diz que o olíbano, independente agora desses óleos, agora já não entra mais nessa nossa linha aqui. Mas a gente sempre fala que o olíbano, né, o frankincense, é o óleo dos olhos. Rei dos olhos. Então, eu sempre, né, sempre aconselho 2 gotas sublingual, para independente do que é o problema. 2 gotas sublingual, todos os dias. E aplica sempre no terceiro olho, inala. Só que região do timo, um né? assunto... Sim, é um assunto mais delicado em relação ao câncer, entendeu? É bem mais delicado. Então, depende de aonde que é o câncer. A gente teria que fazer um estudo por trás disso tudo para poder auxiliar melhor. É mais profundo, né? Exatamente, exatamente. Quem perguntou foi a Marta, que aqui não tinha o nome dela. E a Ida está dizendo aqui, ela fala assim, eu sou do Japão e aqui o Kit Kids agora vem com 7 óleos, incluíram o Tumber, que é um blend digestivo. Olha que fantástico, que é o nosso Zengest. É o nosso Zengest, né? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu vi uma pergunta ali sobre o DDR Prime, né? O DDR Prime, eu trabalho na PAI, então, como eu falei antes, 25 anos já, e nós usamos muito o DDR Prime nos nossos alunos ali na PAI. Nós usamos o olíbano muito dos nossos alunos, o lavanda e o DDR Prime, porque ele é um grande regenerador celular. Ele é extraordinário nessa função, tanto o olíbano quanto o DDR Prime. No caso dos autistas, então, a resposta é muito grande, é uma resposta rápida, porque as pessoas estão acostumadas a usar os remédios, né, de farmácia, né? Vão lá, compram o remédio, o médico receitou, porque ela quer uma resposta rápida. Só que os nossos olhos estão trazendo uma resposta muito mais rápida. Muito. E o DDR Prime pode ser, depende da idade da criança, mas para tu não ter dúvida e medo, sola dos pés, umbigo, testa e nuca, tá? Pode passar o DDR Prime nessas regiões tranquilamente. Tem medo? Carreia ele um pouquinho no óleo de coco. Mas como que eu faço? Vamos na praticidade. Uma colher de sopa, completa ela de óleo de coco, coloca 4 gotinhas de DDR Prime. E esse blendzinho que tu fez nessa colher de coco, aplica. Testa, nuca, coluna, umbigo, sola do pé, tá? Primeiro, faz toda a parte de aplicação. Perfeito. Aqui a Elizabeth... Mais alguma coisa que eu possa ajudar? A Elizabeth perguntou o kit tem quantos óleos, então são 6 óleos, aí a Ida já complementou que lá no Japão, mas aqui no Brasil pra gente são 6 óleos. E a Adriana está perguntando se eles podem ser usados todos os dias ou deve ser feita alguma pausa. Não, pode ser usado todos os dias. É o diferencial que nós temos dos remédios, né? Os remédios nós usamos um tempo, pausa, o organismo acostuma com aquele medicamento, tem que trocar. Não, os óleos essenciais você pode usar todos os dias, pode usar mais do que do que uma vez ao dia. Ele não tem uma quantidade mínima, não tem uma quantidade máxima, entende? Não tem um número mínimo de óleos, um número máximo de óleos. Vai usando conforme a necessidade. E com o decorrer, com o dia a dia, você vai sentindo a necessidade, entendeu? O corpo fala, não adianta, o nosso corpo fala. Então, espera o corpo da criança ir falando, que tu vai vendo qual é o óleo que precisa, qual o momento, tudo bem certinho. É o que eu costumo dizer, né, Dani? O uso dos óleos essenciais é uma filosofia de vida, né? Você acaba incorporando aquilo na sua vida e aquilo passa a ser uma filosofia de vida, né?
Gente, eu digo assim, quando nós conhecemos a doTERRA, vou contar um pouquinho da minha história. Quando nós conhecemos a doTERRA, o Rodrigo é um homem dos números. E ele não viu os olhos em si, ele viu os números da doTERRA, entendeu? E eu pensei, o que nós vamos fazer com esse monte de óleo aí? Vai ser só para dar cheiro na casa, na minha cabeça. Mas, para surpresa, o Rodrigo tinha todas as ites possíveis e imagináveis, rinite, sinusite, tudo. E ele começou a usar os olhos e ele ficou um determinado tempo sem problema nenhum. Mas, coincidência, né? Simples coincidência, foi o que nós pensamos. E o que aconteceu? Eu tive um problema muito sério de rim, gente, muito sério. Eu fiquei internada por 13 dias, eu entrei com uma infecção generalizada, uretra, ureteres, bexiga, rim, uma situação bem complicada. E eu desenvolvi uma bactéria no rim. E eu tomei todo o medicamento que vocês pudessem imaginar, fiz todo o tratamento, passei por vários médicos. E o médico chegou, quem não tem essa bactéria, quando faz o exame, ela pode chegar até 15 mil, essa bactéria. No meu caso, no primeiro exame, antes de começar todo o tratamento, eu já estava com 153 mil. E fazendo todo esse tratamento, eu cheguei a 723 mil. Tipo, ao invés de melhorar, eu só piorei. E aí foi onde os olhos entraram na minha vida. Foi onde eu comecei a estudar os olhos e fazer uso dos olhos. Hoje em dia, eu mantenho essa bactéria em 3 mil, dentro da normalidade. O médico queria tirar o rim, eu ia ser paciente de hemodiálise. Então, assim, e os olhos mudaram a minha vida. Gente, hoje, a primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho, do lado na minha cabeceira da cama, na minha mesinha de cabeceira, eu já tenho um kitzinho de olhos. A primeira coisa que eu faço, eu já coloco o Peppermint e o On Guard. E já começo inalando. Para amanhecer o dia, 6h30 da manhã eu começo assim. Depois, eu já pingo 2 gotinhas de lemon. Aí eu desço, vou fazer o café, ali eu começo. Ali eu uso o On Guard, ali eu uso o frankincense, aí eu já faço minha bomba imunológica, aí eu já faço os olhos para o meu problema renal, já faço a minha cápsula. Aí, 3 dias no mês eu tiro sagrado, eu tiro e faço uma desparasitação, sabe? 3 dias. Aí eu já faço uso dos olhos. Gente, eu parei de fumar faz 1 mês e pouco. Não faz 1 mês ainda, sei lá. Eu parei de fumar com o uso dos óleos essenciais. A minha vida inteira eu tentei parar de fumar e eu não consegui. Eu parei com os óleos essenciais. Ah, mas daí me deu problema no intestino. Com os óleos essenciais eu consegui resolver meu problema do intestino. Então, assim, ó, a partir do momento que a gente conhece os óleos, a gente usa o dia todo, várias vezes ao dia, sente o benefício dele no teu organismo, no teu dia a dia, e não fica mais sem. Hoje em dia, tipo assim, a doTERRA faz parte da minha vida, entendeu? Faz parte da minha vida, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. É o tempo inteiro. E aqui, Dani, a Adriana, ela está fazendo aqui uma pergunta: qual os óleos você usou para a bactéria, para essa bactéria? Eu fiz primeiro uma desparasitação, né? 7 dias da desparasitação. Aí, e já comecei a usar o Juniper Berry e usar o Copaíba. Eu uso todos os dias, eu tomo uma cápsula de Juniper Berry e Copaíba. Os médicos me disseram que eu ia ter que tomar remédio pro resto da vida pro meu rim. Eu tomo óleo essencial, pronto, sabe? Nós não fazemos uso de nenhum medicamento na nossa casa há mais de 1 ano. Nenhum medicamento, nada. Isso é qualidade e aí, de vida, a gente leva né? uma vida... Gente, exatamente. Aqui em casa, para limpar a casa, nós usamos óleos essenciais. Para lavar a roupa, nós usamos óleos essenciais. Nós usamos óleos essenciais na comida. Em tudo, em tudo. Com certeza, é qualidade de vida. Nós também, aqui em casa, a gente já está totalmente incorporado na nossa rotina e assim, a gente não se imagina, né? Eu e minha família, a gente não se imagina mais acordar sem os óleos essenciais. É aquilo que você falou, o olhinho tá lá do seu lado, né? Na cabeceira da cama, então você já acorda com ele, você já acorda com uma outra energia, você já acorda com uma outra disposição, e é vida, né?
e a vida. E assim, ó, eu vou ser sincera para vocês, gente. Antes da gente fazer uso dos óleos essenciais, de fazer parte da vida da gente, os óleos essenciais, a gente sempre tinha um doente em casa. Sempre, sabe? Uma casa grande, família grande, cheia de gente, sempre tinha um com alguma coisa. Eu, principalmente, estava sempre doente. Sempre doente. Sempre imunidade baixa, sabe? Gente, sabe o que é você passar um inverno sem ter um resfriado, passar um inverno sem ter uma gripe, coisas que nós não sabíamos o que era isso. Entende? Gente, não tem explicação. Não tem explicação. É verdade, é surreal, né? Fantástico. É. Fantástico. E por isso que eu digo, a gente tem que falar, encher o peito e falar desses óleos, porque assim, é um pecado se a gente não falar para as pessoas o que faz na vida da gente. Quantas pessoas estão nesse momento pedindo ajuda, pedindo apoio, fazendo uma oração, pedindo para que Deus coloque alguém no caminho que, sei lá, às vezes problema financeiro, às vezes é problema emocional, às vezes é problema físico. Tem alguém, pode ter certeza que tem alguém nesse momento fazendo uma oração e pedindo para Deus uma solução para a vida. E nós temos isso. Então, se nós não falarmos disso, é pecado, é pecado. Um dia nós vamos ter que acertar as contas lá e dizer, não falei mesmo. É a mais pura verdade. Dani, quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Ah, tem sim, tem. Só vende o kit ou vende separado? Elizabeth, vende separado, sim. Tem das duas formas. Vende, tanto que aqui em casa, conforme vai acabando, Elizabeth, a gente vai pedindo. Porque assim como nós, tem os óleos preferidos da gente, né? Tem os que acabam primeiro, tem os que a gente usa mais. Com as crianças é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que tem os que acaba primeiro, tem os que eles gostam mais, tem os que eles usam até sem necessidade nenhuma, só porque gostam do cheirinho. Entende? Faz parte. Faz parte. Aqui chega a ser bonito, sabe? No dia de fazer a ativação ali, tudo, cada uma vem com a sua lista de óleos para o Rodrigo. Porque além do kit, elas usam outros óleos também. Cada um vem com sua lista. E o que é mais engraçado, que como eu mostrei para vocês, eu tenho o kit de uma aqui e o kit da outra aqui. Cada uma tem o seu e não se emprestam. Cada não mexe no meu kit. Não mexe no meu kit. Não mexe no meu kit. Impressionante. Ai, que show, Dani. Show. Muito bom, muito bom. Só tenho uma coisa para te dizer. Peraí, tem mais uma pergunta. Da Alicia. Tem um menino que a mãe entrou em contato comigo e ele é autista e tem pânico de cachorro. A mãe dele não consegue sair na rua com ele, com medo de encontrar um cachorro e ele entrar em crise. Qual seria o melhor óleo para isso? Ele tem 12 anos. E aí, outra pergunta. Diz para ela usar o olíbano, o frankincense. O olíbano todos os dias, como eu falei, 2 gotinhas sublingual, passa na testa, tá? Dá para inalar. Como ele tem 12 anos, ele inala. Passa no umbigo, na região da coluna. O olíbano. Primeiro óleo para essa mãezinha é o olíbano. Para que essa criança tenha aterre, entendeu? Tenha equilíbrio, primeiro de tudo. Aí vai passando, daí a gente vai introduzindo outros óleos. Gente, depois a Dani vai deixar ali o meu @, vai deixar o meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo, podem me chamar no Instagram. Se quiserem seguir lá no Instagram, eu sempre estou colocando todo dia, quase eu coloco uma dica, ou eu coloco uma receitinha, eu coloco uma informação, sabe? Para a gente compartilhar. Quanto mais pessoas souberem dos óleos essenciais, melhor. E pode me chamar no WhatsApp que eu respondo, tá? E aí, a Ida está dizendo aqui, o meu filho sofreu 10 anos com asma e bronquite, fez diversos tratamentos no Brasil e Japão e nada de melhora significativa. Desde o dia que usou a primeira gota. Hoje, 1 ano e 2 meses. Depois disso, nunca mais usou bombinha, nem gripe teve. E esse foi o motivo pelo qual ela entrou para o Doterra.
Sim, são Que benção. as bênçãos de Doterra, né? A Ida está perguntando se você não faz... Dani, você faria uma apresentação para a galera aqui do Japão? Faço sim. Fazemos, né, Dani? Fazemos, as Danis. Gente, é Dani, eu e Daniela. A dupla de Dani. É. Aqui o Rodrigo está dizendo, Dani Fagundes, parabéns, você foi espetacular. Sem dúvida, você foi espetacular. Ah, mas o Rodrigo é suspeito em falar, não é? É nada, ele está sendo sincero, absolutamente sincero. Não temos mais perguntas? E assim, eu pergunto para vocês, né? Como seria escolher até declaração isso? de amor, tá vendo? Como seria escolher isso para você e para sua família? E aquilo que a Dani falou aqui, algumas vezes, e a mais pura verdade, a gente não compartilhar os óleos essenciais na vida das pessoas é uma missão de socorro. Então, como nós podemos ser tanta contribuição e contribuir para as vidas e para a família, para as nossas famílias e para a família das outras pessoas. Verdade. E eu quero te agradecer muito pelo convite, Dani. Gratidão, né, por essa parceria, por essa live, por tanta experiência compartilhada, por tanto conhecimento. E aqui tem os nossos contatos. Olha, tem mais 2 perguntas, gente. Desculpa. O preço do kit. Pessoal, chama a gente no privado que a gente passa a informação, por favor. E qual que é a outra, Pedro? Para sinusite e rinite. Para sinusite e rinite. Eu não sei você, Dani, mas eu gosto do Brief. O Brief e o Peppermint, né? Peppermint superiores. Brief e as respiratórias inferiores. Os dois é o casamento perfeito, né? É o casamento Pode colocar perfeito. uma gotinha de cada na mão. E nela, antes de dormir, pode passar o Brief no peito e nas costas, tá? Peppermint sola dos pés. Gente, pode chamar lá no Insta, pode chamar no privado, que a gente vai respondendo, tá? Exatamente. A gente continua respondendo perguntas e ajudando vocês. Tem mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Podemos? Gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Gratidão, tá? E vamos marcar outra bem loguinho. Com certeza, Dani. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela companhia aqui nessa noite, nessa live. E um beijo no coração de vocês. Gratidão. Beijo, meninas e meninos que estão nos assistindo e obrigada, tá?